Nomes e marcas no ar, um abraço a todos. Nossa entrevistada de hoje, neste mês das mulheres, nossa entrevistada é uma jornalista, empreendedora, inteligente, criativa, respeitada. Eu tive o privilégio de estar na formatura dela em Florianópolis e depois partilhar do início da carreira dela. E agora eu fico olhando e aplaudindo o sucesso da Andressa Fabris. Oi, Andressa Legiane Fabris. Andressa Legiane Fabris. Poucas pessoas sabem que eu tenho Legiane, pouquíssimas me chamam de Legiane. Tu é uma das pouquíssimas. Na verdade, eu acho que é o único que me chama de Legiane. Nem a tua mãe? Não, nem a minha mãe. Até porque nós somos em 5 filhas, todas com nome composto. Mas são os nomes do meio são nomes assim muito diferentes. Eu não vou nem dar são diferentes. E aí sempre foi uma questão lá em casa, né? Por quê? Da onde que surgiu Legiane? Da onde que veio o Jussara? Até mais comum, né? Mas uma é Brígida, a outra é Ciméria, enfim. Da onde que veio? Aí o pai só dizia assim, não gosta do nome troca. Não gosta do nome troca. Aí, tá, então assim, é uma questão que pouco se fala, né? Mas de vez em quando os netos ainda trazem, mas vó, da onde que veio esses nomes? Andressa Legiane, jornalista, quanto tempo ficou na redação? Não sei dizer, porque assim, foram algumas idas e vindas, né, Lessa? Eu fui para a redação em 93, no Jornal da Manhã, daí dei uma saída, voltei em 96, de volta no Jornal da Manhã, aí depois voltei, quando saí do Jornal da Manhã, em 98, depois eu voltei a fazer coluna no jornal, nem lembro mais se era do Dia, Tribuna do Dia, ou qual era teve uma passagem também antes do Pereirinha e vocês fazerem a fusão lá, o Tribuna Criciumense, enfim, teve assim umas idas, e aí fiz série Empreendedores no jornal também, teve umas idas e vidas, mas assim, de redação mesmo, de ir lá todo dia, junto deve ter sido uns 5, 6, e aí depois teve a passagem na difusora, né, que foram 2 anos e meio, mais ou menos. Aí veio aquela tua veia empreendedora, puxou um pouco pelo pai, que foi comerciante tradicional aqui, eu não vou ficar aqui só nessa redação aqui, eu vou para cima. O pai e a mãe, né, porque a mãe também teve malharia, a mãe ajudava o pai nos negócios, ali antes da Corcrio, né, até quando o pai começou a Corcrio, a mãe nunca se envolveu, mas até os meus 8 anos, a mãe tinha malharia no porão de casa, né, aí até que ela decidiu não fazer mais nada, só cuidar da família, do pai, da gente, enfim, virar realmente dona de casa. E ela já tinha aí seus quase 50 anos nessa época. Já tinha neto? Não, a mãe foi avó tarde, porque todas nós casamos tarde, enfim, mas não, ela teve neto mais tarde. E eu tinha, quando ela parou de trabalhar, eu tinha uns 8, 9 anos por aí, eu era criança. E ela foi avó uns 8 anos depois, que eu fui tia com 16. Enfim, o pai também de família empreendedora, meus avós, né? A minha avó paterna tinha loja, meu pai e minha mãe tem, até tá na minha casa, 2 delas, xícaras com o nome deles, assim, Antônio, Fabris. As 2 que eu tenho são com o nome do pai, porque a minha avó tinha um comércio, né, vendia várias coisas, entre elas louças Schmidt. E aí, quando eles casaram, eles ganharam de presente de casamento da Schmidt. Enfim, aí o meu avô foi sócio do cinema de Siderópolis, foi sócio da Forceluz, meu avô materno, né? Então, o empreendedorismo, ele realmente, inclusive, meu avô fez parte da ata, né, assinou a ata de fundação, não sei, nunca soube disso, aí uns tempos atrás um historiador trouxe isso, olha, o teu avô tá na ata de fundação da SIC, né, 80 anos atrás o vô participou, ele tinha um mercadinho no Santa Bárbara, ali no bairro Santa Bárbara, foi uma passagem que eles moraram aqui em Criciúma, porque eles sempre foram de Siderópolis, e o meu avô então participou da fundação da SIC. E o meu avô paterno também teve bar, né, o Cider Bar, lá em Siderópolis. Enfim, então, assim, o empreendedorismo realmente tá no sangue, não tem como negar. Mas me fala um pouco primeiro da tua caminhada. Eu lembro da tua formatura, tu começou conosco no jornal, antes da tua formatura. Lembro que tu foi fazer um trabalho especial de vestibular, né? Não, eu fiz estágios, né, primeiro. Eu entrei na faculdade em 1990, né? Março de 1990 eu comecei a faculdade. No primeiro verão, 91, já
90, 91, o Maneca Mendes era o editor do Jornal da Manhã, o Toninho Isidoro, amigo das minhas irmãs, e conversou com o Maneca, a irmã da Anne, da Dene, tá fazendo jornalismo, dá para, né, fazer um estágio? E aí eu fui fazer o meu primeiro estágio no Jornal da Manhã, na verdade uma experiência de verão, né, não, só para realmente, mas o que foi muito legal é que o Maneca realmente me colocou na rua, né, me colocou fazer pauta, e eu repito uma mensagem nas minhas palestras de comunicação que vem do Maneca, né, que é não esqueça o óbvio, né, porque eu lembro que eu fui fazer uma pauta de alguma entidade que estava fazendo alguma ação de captação de recursos, não sei o quê, e aí na matéria eu não botei como as pessoas poderiam contribuir, né, sim. A conta, né, e aí ele disse, não esqueça o óbvio, e aquilo ficou, então, e hoje realmente, né, não dá para, a gente acha que o que é óbvio para mim é óbvio para os outros, mas num outro contexto, mas enfim, é uma mensagem que eu sempre repito e vem dessa fala do Maneca, né? Então ali eu fiz esse estágio, depois no outro verão eu voltei a fazer o estágio de novo, aí teve uma greve, que foram 3 meses de greve, eu não lembro se essa greve de 3 meses, eu acho que eu fiquei em Floripa trabalhando numa agência de publicidade, mas aí teve uma outra greve que eu vim no último ano. Greve lá na Universidade Federal. Na Universidade Federal. Lá, uma greve na Universidade Federal. Só o primeiro ano de faculdade que não teve greve. Os outros anos todos teve greve, e assim foi uma coisa histórica não ter greve em algum ano na Universidade Federal. Como que não teve greve naquele ano? Exatamente, bem no meu primeiro ano. E aí, aquela experiência do vestibular, só para me enganar, aquela experiência do vestibular foi o seguinte, era o projeto de conclusão de curso. Então, lá na Universidade Federal, não sei como é hoje, mas na nossa época, a gente podia fazer uma monografia, como era comum nos outros cursos, mas a gente poderia fazer algum projeto experimental. O cara que tinha mais aptidão em foto, podia fazer foto, podia fazer um suplemento de jornal, podia fazer uma grande reportagem em vídeo, enfim, só que era uma coisa mais aprofundada. E eu e a minha colega, minha amiga, né, a Marli Hennica, a Marli já trabalhava na revista Expressão na parte de diagramação, a gente não chamava ainda de editoração eletrônica, chamava de diagramação, e eu com mais aptidão ao texto, né? E aí, vamos fazer junto, vamos fazer não sei de onde que veio a ideia, mas assim, eu escolhi jornalismo por uma enciclopédia. E a gente não tinha realmente acesso a muita informação, não existia internet, né, enfim. E aí, vamos fazer? E aí a gente fez esse trabalho e que já tinha, né, um espírito empreendedor nisso, né? A gente foi lá e buscou, porque a gente podia só fazer, a gente não precisava ir lá e publicar. A gente podia fazer o material e apresentar. E aquela peça, aquele suplemento ganhou um prêmio, né? O prêmio 7 de jornalismo universitário. Quem sempre ganhava a melhor peça gráfica era o Jornal Laboratório da UFSC, o Zero, era um prêmio que envolvia as universidades de jornalismo do Cone Sul, e a gente desbancou o Zero naquele ano, ganhando o prêmio de melhor peça gráfica. E foi bem legal, foi uma experiência bem legal, a gente não tinha... Você guardou aquilo, tens ainda ou não? Tenho, e esses dias eu mostrei para o pessoal ali da Alfa, né, ainda resgatei, a gente está nesse espírito de 20 anos, de falar muito da história, né, da Alfa e de tudo, e eu resgatei, e nós estamos com 2 estudantes de jornalismo no time. Então, a gente conversa bastante sobre a experiência delas em sala de aula, né? E aí eu resgatei Foi um material muito bem produzido. A ilustração do Zé, a ilustração do Zé da Silva. Deu trabalho pra caramba aquilo, porque eu fui. Zé da Silva, que hoje está na Globo, ele trabalha na produção de novelas da Globo. Roteirista de novela. Roteirista de novela. E o Zé, naquela época, era estudante ainda, né? Ele não tinha se formado. O projeto de conclusão de jornalismo do Zé foi o livro sobre o Metropol. Então, eram trabalhos, não eram monografias, mas eram trabalhos que poderiam ser práticos, porém complexos, né? Eram grandes, tipo, para fazer o Guia V, que era o nome do suplemento, eu fui a Itajaí, eu fui a Blumenau, eu fui a Joinville, eu fui a Tubarão, eu vim a Criciúma visitar todas as faculdades, né, não tinha universidade, eu conversei com estudantes, eu conversei com pessoas que já estavam trabalhando na área, assim, foi muito, muito, muito intenso mesmo aquele projeto. E aí, terminando,
O projeto, quando eu entreguei, assim, a gente entregou o último suplemento para vocês imprimirem, o Jornal da Manhã imprimir, vocês já tinham feito convite para mim, para eu trabalhar no Jornal da Manhã, Vem e aí eu voltei para Criciúma, outubro de 1993. Tu tá com 20 anos de Alfa? 20 anos de Alfa. E quantos de formada? 31. 31, é. 31 anos de formada? 31 anos de formada. Uhum. Como é que surgiu a ideia da Alfa? Olha, Lessa, primeiro sempre era que eu falo... Tua, Paulo Remígio? Então, essa era a EPA. EPA Comunicação, lá em 1900... E a NEPA veio. E a NEPA veio. E lá em 1994, 1995, a gente teve... Eu nem lembro como é que foi a conversa, porque as duas não se conheciam. Eu que conhecia as duas. A Paulo fazia um suplemento que estava de variedades do Jornal da Manhã, eu acho. E eu acho que eu chamei as duas e a gente fez. Foi uma empresa que teve 2 anos e meio, mais ou menos, né? Depois, no final, eu saí para fazer a campanha do Moacir Fernandes. Eu queria ter uma experiência política, né? E que foi muito proveitosa, porque me mostrou o quanto eu não quero fazer política. Então, eu acho que as experiências... Não foi uma experiência ruim, mas foi de muito aprendizado. E mostrou que eu não tenho aptidão para isso e não... De forma alguma eu vou me envolver com política, né? Senhores candidatos, esqueçam a Andressa. Exatamente. Não tente contratar a Andressa para fazer campanha, que não é dela. Eu fiz algumas, assim, eleição da OAB, eleição da Unimed, a gente se envolveu, mas, assim, não é a nossa praia, tanto que quando foi criar o nome da Alfa, né, na época a Kellen era estagiária, eu fiz questão de botar comunicação empresarial, para já ter clareza de que a gente atendia empresas, não campanhas eleitorais, não órgãos públicos, né? Eu acho que tem uma mistura também que às vezes pode gerar algum conflito de interesse e eu acho que isso não é legal. Então, quando não dá para nichar aqui, porque a gente é uma economia muito diversificada, mas dá para a gente se posicionar em uma área da comunicação e a comunicação empresarial. Mas a tua primeira experiência como empreendedora, como empresária, né, nesse ramo de fazer negócio na área da comunicação, tem empresa na área da comunicação, foi a EPA. Foi a EPA. Foi a EPA. Tua Neia e a Paulinha. Eu, a Neia, Edneia, Paula e Andressa. Isso. E a logo da EPA, quem fez foi o Zé da Silva também. Aí ele já estava formado. E qual era a diferença da EPA para a Alfa? A EPA... nos serviços não tem muita diferença. Era assessoria empresarial também. Era assessoria de comunicação. A diferença era o mercado na época, né? Nossa. O mercado na época não tinha, embora a gente tenha atendido clientes muito bons e muito grandes. A gente atendeu Ceusa na época, a gente atendeu o Hospital São José, a gente atendeu Sebrae aqui na regional. Então a gente teve experiências, a gente atendeu Câmara de Vereadores de Siderópolis, né? Na época que o Clésio, o Comim, eram todos vereadores, né? Enfim, foi outra experiência interessante. Mas... Ficaram quanto tempo com a EPA? 2 anos e meio, mais ou menos. Aí quando eu voltei da campanha, eu já tinha um pouco me desconectado, né? Elas já estavam... E elas, entre elas, também elas não tinham muita conexão. Então, assim, foi uma coisa... vamos... não dá mais, as três... Depois vamos cada uma pro seu lado. E aí, essa curiosidade, né? Na época... Como eu já estava afastada dos clientes, elas ficaram na nossa divisão, nosso acordo, elas ficaram com clientes, seguiram atendendo clientes, e eu fiquei com um patrimônio, né? O patrimônio era uma linha telefônica e um computador, que na época valiam bastante coisa, né? Nossa. Hoje, a linha telefônica foi até pouco tempo atrás, uns anos atrás, a minha linha de casa ainda. Mas nem as ações, eu não fui atrás depois, enfim. Mas eu posso dizer, assim, que em todos esses anos, né, que eu tive empresa, essa experiência, assim, às vezes vem um arrependimento. E eu acho que se eu tivesse falado com meu pai, eu sempre fui aquela coisa, sempre tive aquele perfil de quando era mais jovem, né? Agora eu já mudei um pouco. Mas assim, eu tomo a decisão por minha conta, né? Independência, eu quero tomar conta da minha vida. E aí eu nunca conversei com meu pai sobre isso, o que tu acha que eu devo fazer, pai? Não tá assim, assado, né? Eu acho que talvez ele dissesse, olha, se tu não tá... Para eu comprar a EPA delas, né? O seu Eugênio Martinez, lá do Sebrae, eu nunca esqueci o seu Eugênio dizendo para mim assim, Andressa, tinha tudo para dar certo a EPA. Por que vocês fecharam? Aí eu disse, seu Eugênio, se tivesse tudo para dar certo, teria dado certo, né? E talvez o que faltou foi
o arriscar, o estar mais motivada para aquilo ali, não sei, mas assim, hoje olhando para trás, se eu tivesse talvez investido naquela época, a jornada seria completamente diferente. Né? E esse é um ponto interessante, é que às vezes o empreendedor, e principalmente os mais jovens que se colocam no caminho do empreendedorismo, eles têm um pouco do eu sei, eu tô pronto, eu decido. Eu não vou pela cabeça dos outros, que é um equívoco. Né? Depois o tempo vai passando e tu vê, putz, mas se eu tivesse perguntado lá, se eu tivesse conversado aqui e tal, eu teria feito melhor essas caminhadas, né? Essa caminhada, né? E talvez na época eu pensasse, o negócio do pai é o comércio, ele não entende mas ele entende de negócio. Só que, claro, eu olho isso hoje com uma cabeça de quem está há mais de 30 anos trabalhando. Isso. Né? Na época eu tinha 2 anos de profissão, 3 anos de profissão. Então, realmente. Agora, o meu marido, por exemplo, quando ele foi abrir a loja dele, ele sentava, ele tomava café com o pai todo dia, e aí eu aprendi, eu digo, com o teu pai? O meu pai, porque o pai dele já não estava mais, né, enfim, e o meu pai já estava aposentado, fora da loja, e aí a gente ia, como tinha Alice pequena, a gente todo dia ia lá na mãe, tomava um cafezinho da tarde, o Alexandre sentava do lado do pai, e o pai contava de gente que deveu, como é que ele contornou, então o Alexandre aprendeu muito, né, sobre comércio, sobre como lidar, e eu vendo aquilo, eu disse, puxa vida, né, podia ter, né, aprendido mais, enfim, aí depois o pai... Como é que tu focou a tua empresa Alfa? Bom, eu costumo dizer que não é uma história romântica, né, aconteceu o seguinte, eu já trabalhava com freelas, eu já atendia alguns clientes como freela, né, e aí emitia nota, ia lá na prefeitura, buscava nota, né, tinha 3, 4 clientes. Tinha a Kellen já trabalhando comigo como estagiária para fazer a clipagem. E aí, 2 contadores de empresas, de clientes, me disseram, Andressa, não me lembro se teve alguma mudança, alguma coisa, mas eles disseram, olha, se tu abrir um CNPJ, tu vai pagar menos imposto. Porque como autônoma, tu vai agora... acho que teve alguma mudança na época na legislação que meu imposto ia aumentar muito. É que tu muda a faixa? Talvez, não me lembro o que houve, mas os 2... Pelo valor que tu ganha, isso é sinal que tu estava começando a ganhar bem. Pode ser. Enfim, os 2 estavam em momentos diferentes, né? Os 2 vieram com a mesma... Aí eu disse, bom, se eu vou fazer um CNPJ, eu não quero ser um bloco de nota, não quero ser uma urgência, né? Então... eu vou fazer a Alfa, não era a Alfa, né, fizemos toda uma discussão de nome e tudo mais, mas assim, essa empresa vai se comportar como os meus clientes se comportam. Vai ser uma empresa que vai olhar para o mercado, que vai buscar crescimento, vai ter boas práticas, né, claro, devagarinho, à medida que a gente ia, né, tendo condições para isso, mas desde o início... eu já olhava, assim, eu lembro de dizer para a Kellen, assim, abrir o CNPJ, mas não vai ser um bloco de nota fiscal, vai ser uma empresa, né? E dali para frente a gente foi, né, crescendo, e enfim, e aí a gente teve a oportunidade, na época, eu já atendia a CDL era um dos clientes, e a CDL já tinha estabelecido uma sala para assessoria de imprensa, então eu já trabalhava dentro da CDL, né, como assessora de imprensa, ficava lá, dedicação não exclusiva, mas eu ficava lá dentro o dia todo à disposição. Então a Alfa ficou lá dentro, né, eu brinco que a Alfa foi incubada na CDL por 5 anos, né, até conseguir andar com as próprias pernas, e foi um apoio muito importante que eu tive. Mas tu foi longe, tu foi muito além da assessoria de imprensa. Tu foi para assessoria, consultoria empresarial, em vários campos, começou a fazer eventos. Tu alargou muito o teu leque, né? Teu portfólio. Os eventos, eles são muito mais como estratégia de marketing do que como serviço. A partir desses eventos que a gente começou a realizar, começaram a surgir eventos para a gente organizar também. Mas eu não faço evento grande, né? Eu não faço um baita evento. Eu faço coisas pequenas, e uma coisa que a gente faz é lista de convidados. Isso sim. Eu vou fazer lá, eu quero ter acesso a empresários com perfil A, B, C, e eu não sei como chegar nessas pessoas, tá? Então a gente sabe como chegar, é o acesso, né? A conexão. Mas o que a gente abriu, além da assessoria de imprensa, foi a parte de comunicação interna e endomarketing.
né? Isso a gente abriu, que de certa forma já tinha algumas coisas, a gente já fazia dentro, contratava como assessoria de imprensa, a gente já fazia um informativo, mas não pensado de forma estratégica, não estruturado. Agora não, agora a gente pensa que foi uma mudança, inclusive, no jeito, né, na nossa estrutura, porque várias vezes as pessoas diziam, por que vocês não oferecem um serviço de publicidade junto, né? E essa foi outra opção, publicidade, redes sociais, são todas opções, por opção, a gente não oferece. Tu não faz. Eu ofereci lá atrás, antes de dar o boom, né? Mas aí, quando deu o boom, entendi que era um serviço que tu precisa de uma atualização contínua, uma atualização, muda tudo o tempo todo nas redes, não é a tua casa, né? Então tu tá sempre no risco de acontecer alguma coisa e daqui a pouco ficar fora do ar, então isso é delicado. E o mercado não remunera, porque ele entende que é um serviço que aquela velha história do sobrinho, né? Meu sobrinho manja muito bem ali na rede social dele, então ele pode fazer para mim. E aí concorrem com pessoas que não têm a mesma formação, enfim. Então, a gente teria que fazer um investimento muito alto e contínuo em formação, em qualificação de equipe, para não poder ter esse retorno, né? E aí a gente optou por não entrar. E na comunicação interna e no endomarketing, qual foi a mudança de estrutura? A gente tem que ter uma estrutura parecida, entre aspas, com a de agência de publicidade. Agora a gente tem design, né? Por quê? Porque a gente vai fazer campanhas de endomarketing, a gente vai fazer layout, materiais de endomarketing, de comunicação interna, né? E coisas que a gente não tinha. Hoje tu não é agência, não, mas tu organiza a empresa para tratar com a agência. Então tu vai além do release. Eu vou além do release, mas eu não faço a parte do marketing. A gente faz assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, ela conecta, né? Ela transforma as boas notícias em notícias para a imprensa, né? Conexão com o Lessa, enfim, com todos os profissionais de imprensa que tem. Dentro da assessoria de imprensa, a gente também trabalha na prevenção de crises, que às vezes é um trabalho que não é visto por quem está de fora, porque a gente está trabalhando internamente com o cliente, né? E a gente trabalha na gestão de crise. Então, quando a crise aconteceu, e muitas vezes o cliente deixa para chamar quando a crise aconteceu, a gente vai... Que tipo de crise? Crise de alguém que está fazendo algum tipo de denúncia, tá. Uma reclamação, uma greve, tudo isso é crise, né? Um acidente de trabalho, é uma crise. Crise no sentido de um fato que pode gerar informação negativa. Pode negativar a imagem da empresa. Negativa, exatamente. O nosso trabalho, Lessa, é cuidar da reputação das empresas. Tá? O nosso trabalho basicamente é isso. A gente cuida da reputação externa, via assessoria de imprensa, produção de conteúdo de LinkedIn. Quando a gente fala em redes sociais, o LinkedIn a gente trabalha porque é outra dinâmica, né, um conteúdo mais denso, às vezes, né, requer uma pesquisa, não é aquela coisa de, a trend, o negócio, agora estão fazendo esse videozinho, não, é um conteúdo diferente, e internamente a comunicação interna é endomarketing, porque o empresário não pode esquecer que a gente também tem que trabalhar a gestão de crise internamente, e muitas vezes a prevenção da crise começa internamente, então é uma coisa que às vezes esquecem. E esse livro aqui? Esse livro... é uma história bem interessante. Os Conselheiros. Conheça a história de grandes profissionais rumo ao Conselho de Empresas, onde tem um capítulo assinado pela Andressa Fabris, que não te chamo de Legiane aqui. Não, é porque eu assino Andressa Fabris. Que é da Andressa Fabris aqui. Governança e comunicação, essenciais em famílias empresárias. Em determinado ponto da vida, começamos a analisar a nossa jornada profissional e avaliar as escolhas para entender o que precisamos ainda construir para os próximos passos. Foi esse momento que eu vivi em 2024 e, a partir dele, decidi buscar uma formação como conselheira consultiva. Exatamente. O ano passado, Lessa, no Empreende SC, a gente mediou uma talk sobre sucessão familiar. A gente convidou o Edmilson Zanata e a Monique Pizetti para falar sobre os processos de sucessão dentro da empresa deles. A Monique da Moniari, né? Do Moniari, esse. E o Edmilson da Farben. Da Farben, inclusive eu falo da Farben no capítulo, falo da Farben e da La Moda no capítulo. E aí,
as pessoas começaram a conversar, a perguntar, tá, mas vocês fazem sucessão? Vocês trabalham com sucessão familiar? Aí eu disse, não, a gente não trabalha, mas quando não tem governança, a empresa que não tem governança, atrapalha muito o nosso trabalho. Por quê? Não tem clareza de porta-voz, gera uma insegurança interna quando o fundador ou o CEO, ele está já naquela idade, né? Tá, e quem é que vai vir? Às vezes entra num problema de saúde, tá, e quem é que vai assumir? Né? Enfim, isso gera incerteza interna, as pessoas começam a se perguntar se ali é o lugar que elas realmente deveriam estar. Isso gera, depois, né, quando a gente faz diagnóstico de comunicação interna, a gente percebe o quanto há um luto no processo de sucessão dentro das empresas. Deixa eu abrir um gancho aqui, pegar um gancho aqui. Essa história da instabilidade de comando. Sim. Teve uma grande empresa agora em Criciúma que passou por uma situação semelhante, de um fato que não era fato, mas de uma história que surgiu, e a demora no administrar isso externamente... gera externo e interno. Uma instabilidade interna e perdeu, inclusive, profissionais importantes, que, opa... O que está acontecendo aqui? Nesse negócio, eu tenho um convite, fui. Vai, é isso aí, exatamente isso, Lessa. Então, a gente percebe, como a gente trabalha comunicação interna e endomarketing, e nos diagnósticos de comunicação interna, a gente consegue perceber isso com dados, né? Porque isso vem, né, a gente faz uma parte de pesquisa quantitativa, e na parte da qualitativa, vem muito isso, o luto, quando troca... Né? Porque, chegou lá, o filho do dono chegou de repente. Então, essa falta de clareza dos próximos passos, que é a governança que vai trazer, ela atrapalha o nosso trabalho. Outra coisa, na assessoria de imprensa, tá, quem é que dá entrevista? São irmãos. Quem é que dá entrevista? Mas aí... não, porque fulano tá aparecendo. Ou são sócios, né? E aí, quem é que vai dar entrevista? Não, mas aí não dá, por causa disso... Tá, então a gente está fazendo o que aqui? Se ninguém fala pela empresa, o Lessa está lá esperando para dar entrevista, quem é que vai? Vão os três? Não dá para dar os três, não dá para os três, 4, sei lá, né? 2. Enfim, esse momento é um momento que gera instabilidade na reputação externa e na reputação interna. No teu aconselhamento, tu é consultora consultiva? Conselheira consultiva, aliás? Conselheira consultiva. Tu é conselheira consultiva. No teu trabalho de aconselhamento, são 3 aqui. Tem eu, o Pedro e o Antônio. Alguém tem que falar. E aí? Aí a gente vai definir se... Os 3 são sócios iguais. Os 3 fundaram a empresa. Como conselheira consultiva, eu diria para, né, se não existe, fazer um acordo de sócios e fazer um documento em que cada um tenha o seu papel dentro da empresa. Tá? Como conselheira consultiva, eu falaria para, vamos definir papéis aqui dentro. O que cada um faz, porque isso traz clareza interna, né? Tá, eu preciso pedir um aumento, uma folga, né? E... Tá, para quem que eu peço? Eu peço pro Lessa, o Lessa não deu, igual pai e mãe, né? Eu peço o Lessa não deu, aí eu vou lá no Arthur, o Arthur deu. Tá, mas aí, né, enfim, por quê? Porque não tá claro. Claro. Então, essa clareza como conselheira consultiva. Como assessora de imprensa, como consultora de comunicação, eu diria, quem tem mais aptidão com esta pauta? Né? Quem é que vai saber falar melhor sobre esse assunto? E aí a gente vai fazer esse teste também, né? Vamos fazer aqui, vamos simular uma entrevista. Vamos falar, vai perguntar sobre isso, vai perguntar sobre isso, como é que tu responderia, né? Então, assim, hoje, no trabalho de assessoria de imprensa, a gente tem um momento que e uma metodologia própria que a gente criou com o auxílio do Diego Piovesan, que é doutor em design, né? Que é a metodologia de onboarding, que traz muita clareza para isso para a gente. A gente consegue entender as vulnerabilidades da empresa, se existe algum conflito, se existe alguma questão aí que a gente precisa ficar em alerta, porque a gente, se está desalinhado, se um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Então, nesse momento de onboarding, a gente traz todo mundo e eles vão conversando, a gente vai facilitando essa conversa, mas a gente vai prestando atenção, a gente vai entendendo, e aí a gente vai, então, a gente precisa olhar para isso. Então, vamos olhar sem gerar conflito, porque a nossa ideia nunca é provocar conflito, é sempre ter harmonia no processo, né? Porque... É isso, né? O negócio é evitar conflito. Meu negócio é evitar conflito, exatamente. Então, no onboarding, a gente consegue já identificar isso. Mas aí,
continuando a história lá do Empreende, como começaram a perguntar, eu comecei, mas e se eu for buscar informação, mais conhecimento sobre governança, né? E aí uma amiga foi fazer uma formação de conselheiro, eu disse, eu vou pesquisar sobre isso. E aí eu fui e fiz essa formação da Board Academy, que é uma formação que trouxe muito conhecimento, e aí depois veio o convite para participar do livro também. E aí no livro eu escolhi falar sobre família empresária, que é a nossa realidade. E aí no livro eu até menciono o programa Empreendedores, né, que eu apresentei aqui por algum tempo. Esse programa que hoje chama Nomes de Marca, foi chamado de Empreendedores durante... Não lembro mais quantos anos. 4 anos? Mais. Sim. Teve dois períodos, né, eu herdei do Guido primeiro. Aí depois a gente parou. Guido Búrigo, foi o primeiro que apresentou Empreendedores. Isso mesmo. Aí depois eu herdei dele, a primeira entrevista que eu fiz foi com ele, né? E depois, quando a gente voltou a fazer o Empreendedores, que aí eu diminui um pouco o tempo, a primeira entrevistada eu acho que foi a dona Vilma Zanetti, que a gente... Então foram 2 etapas. Mas se somar os dois tempos... Umas 400 entrevistas. Umas 400 entrevistas, assim. E eu aprendi muito nesse programa. Tu deve aprender aqui muito, né, muito. Lessa? Então, foi um período, eu menciono isso no capítulo, inclusive, e ali nesse programa, Lessa, eu já notava o quanto esse assunto governança, o mercado aqui da nossa região tinha uma imaturidade, ainda tem um pouco, mas já evoluiu bastante. E eu lembro de ter trazido o Siquela para falar sobre isso. Quando a gente começou, acho, a atender a Farben, que eu comecei a ter mais contato com o Siquela, ou a La Moda, enfim, que são 2 clientes dele, eu fiquei muito interessada nisso e trouxe o Siquela para falar sobre governança. Ali já me despertou e foi onde eu comecei a ficar mais atenta também dentro dos clientes, né? Então, vem daí esse momento, né? Acho que em breve vou aperfeiçoar ainda mais, né? Foi uma etapa, foi uma formação de 3 meses, acho que tem muita coisa para aprender ainda, mas foi um embasamento muito bom para olhar as empresas e até no nosso trabalho de assessoria de imprensa, de comunicação interna, endomarketing, recomendar, né, que as empresas procurem a governança, porque na Alfa mesmo agora nós estamos no momento de estudando o acordo de sócios, né, porque nós somos 3 sócios, eu, o João Pedro e a Tatiane Longo, o João Pedro Alves, e aí nós, tá tudo bem, mas até alguém querer sair da sociedade, aparecer uma proposta para a gente vender a Alfa, né? Sei lá, alguém morrer, pode acontecer. E aí, o que acontece? Como que a gente garante a perenidade do negócio sem conflitos, né? Porque a essência da governança é essa. Tu já fazer as conversas difíceis antes do problema, porque claro. Com o problema em alta... As conversas são difíceis, com a bomba explodindo é mais difícil, vai ficar mais difícil ainda, né? É mais difícil, Maravilha, jornalista, que eu vi se formar lá no TAC, lembrei um dia da tua formatura agora, semana passada, que reinaugurou o TAC, foi reformado e tal, reinaugurou, lembrei, lá, a última vez que eu fui no TAC foi na minha formatura. Jornalista que a gente viu nascer e avançou, subiu, pegou outros caminhos, e hoje é essa profissional consolidada, ela é até conselheira consultiva. Até conselheira consultiva. Pronto. Dona da Alfa, faz 20 anos, a Alfa está comemorando 20 anos com uma bela estrada construída e muito trabalho bem feito aqui na cidade e na região. Terminou. Lessa, muito obrigada. Eu estou muito honrada, né, de estar aqui, porque realmente é um programa, né, que ele vem, né, da história lá do Empreendedores, né? E aqui nessa rádio... Tem um pouco da tua maternidade aqui nesse programa, tem um pouco da tua maternidade aqui. Não, e assim, a Som Maior foi uma rádio que me ensinou muito, né? Porque o único programa que eu apresentei efetivamente, que eu estava à frente, era o Empreendedores. Mas eu tive várias interinidades, né? Várias interinidades. Fui interina do Lessa, fui interina no Debate Aberto. E o Lessa sempre foi aquela pessoa que provocou, assim, Andressa, vem... Aí eu disse, não, Lessa, eu não sei, debate, eu lembro do debate, né, vem, eu digo, não, Lessa, eu não sei mediar debate, tu sabe, se não der conta a gente troca, não sei o quê, mas, então, tu sempre foi... Eu sempre dizia que no mediar um debate, tu imagina, eu com aquele João Barbado lá, tudo e tal, mas eles vão te respeitar, porque tu tem postura, e tu é inteligente, tu vai conduzir as pautas, e tu vai torear aquele povo todo ali com sabedoria, e foi bem.
Eu gostava, inclusive, de fazer o debate. Fiz alguns verões, né? Depois aí tive o Antônio e não deu mais para conciliar. Mas então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Nomes e Marcas e muito obrigada por todas as oportunidades, por todas as portas que já foram abertas por ti para a Andressa, para a EPA, para a Alfa, para nós todos entrarmos. Obrigada. Foi um prazer te receber. Andressa Fábio foi a nossa entrevistada desta semana do Nomes e Marcas. Jornalista de formação, empreendedora, empresária, sua empresa a Alfa está comemorando 20 anos, ela agora é conselheira consultiva e tem uma estrada bonita construída aqui em Criciúma e na região. Muito obrigado pela audiência de todos, sucesso e energia, até semana que vem.